Olá traders, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre médias móveis, uma das grandes dúvidas dos novos traders e como é que elas podem ser utilizadas e, acima de tudo, quais são as melhores médias móveis para tu poderes utilizar. Se é a primeira vez que estás aqui neste canal, somos um canal que fala sobre mercados financeiros, nomeadamente sobre Forex, com o intuito de passar os melhores conteúdos, os conteúdos mais verdadeiros e aqueles que realmente importam para que tu um dia te possas tornar um trader lucrativo. Existem imensas médias móveis para todos os gostos e feitios. Basicamente, basta traçar uma média móvel, colocar um determinado valor e essa média móvel vai aparecer no gráfico como por magia. No entanto, nem todas as médias móveis são boas, nem todas servem para os nossos propósitos e, acima de tudo, há uma coisa que é muito importante que tu tens que perceber, que é qual é o tipo de trader que tu és e, acima de tudo, qual é a melhor média móvel que se ajusta ao teu estilo de trading, porque na realidade, a média móvel que eu posso usar pode não ser a indicada para ti. Quero deixar claro que médias móveis existem às dezenas e que aquilo que eu te vou falar aqui não é um tamanho único que serve para toda a gente. Basicamente, cada pessoa tem a sua forma de operar e conforme a sua forma de operar é conforme se vai ajustar eventualmente a uma determinada média móvel. O que tu tens que fazer, basicamente, é ir testando e ver, com base na forma de atuares no mercado, se és um trader mais agressivo, se és um trader mais conservador, tu vais ter que descobrir por tua simples iniciativa qual é a melhor média que se ajusta para ti. Portanto, neste vídeo eu vou-te falar de algumas médias móveis para determinados tipos de trader, mas não significa que essa média móvel vai ser a indicada para ti. Posso-te dar uma ideia e tu, a partir dessa ideia, podes ir depois reajustando no teu plano de trading, ok? Vamos passar para o computador então, para eu te explicar melhor como é que elas funcionam, como é que elas são colocadas e, acima de tudo, quais as melhores médias móveis para cada tipo de trader. A primeira coisa que tens que fazer, obviamente, é entrar na tua corretora e escolheres, obviamente, uma plataforma para poderes então traçar as médias móveis. Basicamente, eu já estou aqui no TradingView, mas antes de mais até vou começar, por exemplo, pelo MT4 ou no MT5 da tua própria corretora. No meu caso, eu uso a Antec e, neste caso, como é que tu vais instalar, digamos, uma média móvel num MT4 ou no MT5? Eu, neste caso, estou no MT5 e o que eu vou fazer, aliás, o que tu tens que fazer, basicamente, basta simplesmente chegar aqui à parte de inserir, vens à parte dos indicadores, vais procurar por tendência e vais procurar por Moving Average, que neste caso é esta que aqui está, entras e aqui vais então pôr os parâmetros normais de uma Moving Average. Por exemplo, se queres uma moving Average de simples ou se queres uma exponencial. Qual é a diferença entre uma simples e uma exponencial? Uma vez que há uma dúvida muito constante, é uma dúvida regular neste tipo de médias móveis, é que a simples tem uma atuação menos, digamos, menos interessante, aliás, não é tão sensível como é, por exemplo, a exponencial. A exponencial move-se mais rápido e, eventualmente, acaba por ser mais interessante. Por isso, tu vais escolher, digamos, aquela que te queres e a gente já lá vai depois entrar nos pormenores. Mas, basicamente, é isto que tens que fazer num MT5. Por exemplo, vou escolher a exponencial de 15 períodos com uma aplicação ao fecho e vou clicar em OK e a minha Moving Average fica logo desenhada no gráfico. Basicamente, é assim que funciona a aplicação de uma Moving Average num MT5, ok? Passando então aqui para o TradingView, que é onde eu vou fazer, digamos, este vídeo, é o mesmo sistema, basicamente, tem umas ligeiras diferenças, mas basicamente é o mesmo sistema e o que é que tu tens que ter em atenção? Primeiro que tudo, há que perceber o que é uma Moving Average. Basicamente, uma Moving Average é, digamos, um indicador que é utilizado para poder confirmar tendências e, eventualmente, também inversões de tendência. Normalmente os traders usam as Moving Average para isso mesmo, para, digamos, utilizar para perceber qual o tipo de tendência, se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa e, por outro lado, também para perceber quando é que a tendência em causa terminou e quando é que começou uma nova. Por outro lado, também, as Moving Averages são utilizadas também como suportes e resistências que eu já vou mostrar assim que eu colocar aqui, então, uma Moving Average, ok? Portanto, isto é o pormenor da Moving Average, para que é que as médias móveis servem exatamente para isto que eu acabei de explicar. Como é que elas devem ser usadas? Outro ponto que é muito importante é que elas não devem ser usadas para entrar e sair do mercado só olhando para elas, ou seja,
elas não devem ser utilizadas apenas de forma individual. Deve haver outros fatores que te vão fazer levar a entrar ou a sair de uma determinada posição e não pode ser só o sinal que a Moving Average, que a média móvel te vai dar, está bem? E isto é muito importante para perceber também o porquê, digamos, de não usar apenas um único indicador. E então vamos começar pela parte da instalação da média móvel. É só diz aqui indicadores. Eu por acaso já tenho aqui Moving Average como, digamos, um favorito, mas só tens que escrever aqui Moving Average e aparece logo exponencial. A que a gente vai utilizar, conforme eu já tinha dito, vai ser a exponencial por ser mais ativa e mais dinâmica. Portanto, é só selecionares e ela fica instalada, digamos, aqui dentro. Como é que nós vamos, digamos, basicamente trabalhar com ela? Primeira vez que ela vai aparecer, não sei qual é, digamos, quantos períodos vai aparecer, neste caso aqui está com 9, mas o que a gente tem que fazer é selecionar, podes clicar diretamente aqui, vais à parte dos settings e clicas e vais colocar a média móvel que tu vais querer escolher. Neste caso, a média móvel que eu utilizo, quando eu utilizo médias móveis, é a primeira à base, é aquela mais, digamos, mais standard nos mercados financeiros, que é a média móvel de 200 períodos, ok? A única coisa que tu tens que fazer é só escrever 200 períodos, ela vai ficar ao fecho e está feito. Todo o resto pode ficar exatamente igual. E o que eu vou fazer então é dar-lhe aqui no estilo, dar-lhe aqui uma cor, ou neste caso até vou deixá-la em azul, depois podes mudar, podes pôr uma série de coisas aqui, mas basicamente por uma questão do vídeo vou deixar ficar como está. O que é que nós vemos? Já vemos a nossa média móvel de 200 períodos, portanto instalada aqui no nosso gráfico. Agora vamos por partes. Eu quando falei no início do vídeo que as médias móveis dependem sempre do tipo de trader que tu és, ou seja, é necessário perceber se tu és um trader que opera como scalper ou como day trader ou como swing trader. Porquê? Porque as médias móveis, apesar de serem eventualmente as mesmas, os sinais que te vai dar podem ser diferentes, ok? Então o que eu vou fazer é, neste momento estou no time frame de 5 minutos e o que eu vou usar é uma segunda média móvel, ok? E o que eu vou fazer então é instalar mais uma e esta segunda vai ser uma média móvel de 15 períodos. Ou seja, vou aos inputs, coloco os 15 e agora o que eu vou fazer é vou mudar aqui no estilo a cor, que é para não me fazer confusão depois, para eu ficar mais esclarecido. Vou colocar, pode ser a vermelho mesmo, que serve perfeitamente para explicar. E qual é o conceito que tu tens que usar? Tu basicamente vais perceber que a média móvel de 200 períodos é uma média móvel que te dá a indicação se a tendência é de alta ou de baixa. Por exemplo, neste caso, nós vemos que a tendência vinha a ser de alta, ainda estava numa tendência de alta daqui, furou a média móvel e, entretanto, andou aqui junto à própria média móvel e continuou a subir. Ou seja, basicamente aquilo que tu tens que captar é que sempre que o preço se desenvolve acima da média móvel de 200 períodos, okay, o que vai acontecer é que tu podes considerar a tendência como uma tendência de alta. Sempre que, por exemplo, o preço esteja abaixo da média móvel de 200, vou procurar aqui alguma, a ver se encontro aqui alguma coisa, por exemplo aqui, sempre que a média móvel, aliás, sempre que o preço está abaixo da média móvel, significa que estamos perante uma tendência de queda, certo? Portanto, acima é a tendência de alta, abaixo da média móvel é uma tendência de baixa. Qual é o interesse de ter uma média móvel de 15 períodos? Isto basicamente acaba por ser quase como uma estratégia, mas obviamente que fica ao critério de depois cada um. Basicamente o que tu tens que perceber é que se tu és um scalper e se queres negociar, por exemplo, o euro-dólar, que escolhi o euro-dólar por ser o par mais ativo, mais negociado no mundo inteiro, no entanto, podes sempre depois escolher um outro par. O que vai acontecer é que tu tens que pensar que se o preço está abaixo da minha média móvel de 200 e se houve um cruzamento da minha média móvel de 15 perante a 200, significa que o que vai acontecer é que eu vou tentar entrar sempre nesta zona que aqui está. Neste caso, o cruzamento coincidiu com estas duas velas e tu aqui podes eventualmente colocar uma entrada em sell com o teu stop loss acima da média móvel e com o teu take profit depois, obviamente, de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. Estou a falar do risk-reward deste valor que aparece aqui, o que significa que, se eu colocar isto, por exemplo, 1 para 3, significa que eu estou a arriscar $1 para ir ganhar 3, que é
digamos, um bom risco-reward. Sendo que o mínimo, pelo menos que eu considero básico, é 1:2, conforme eu já mostrei aqui no meu vídeo, que vai ficar aqui em cima no cartão da estratégia de suportes e resistências, ok? Podes depois assistir, ou podes assistir já se quiseres, ao vídeo que tem a estratégia de suportes e resistências. E basicamente quando nós colocamos uma operação, neste caso, estamos a falar de uma operação em que eu estou a arriscar $1 para ir buscar 2, e este é o conceito base de ser um trader lucrativo, ok? E o que é que vais fazer? Sempre que o preço estiver abaixo, tu vais tentando ir mantendo na posição com um controle do stop loss. Vais controlando o teu stop loss de acordo com aquilo que achas que é o melhor. Isto não é um vídeo de estratégia, é só um vídeo para explicar as melhores médias móveis. Portanto, eu não vou entrar em grandes pormenores agora da estratégia. Por outro lado, quando tu vês que estás perante uma situação em que o preço, por exemplo, sobe acima da média móvel de 200, estamos perante uma tendência de alta já, começamos a entrar numa tendência de alta, e sempre que a nossa média móvel de 15 ultrapassa, significa que aqui teria sido o sinal para uma possível entrada, aliás aqui nesta zona, teria sido uma possível entrada em buy. A mesma situação iria acontecer agora inversamente. Basicamente, terias que colocar a tua entrada, portanto, nesta vela, que aqui está, e eventualmente 1:2, com stop loss logo abaixo do teu, digamos, da tua média móvel de 200. E, eventualmente, é assim que esta estratégia funciona. Isto é no caso de 5 minutos. Mas agora vamos imaginar que tu és um scalper que até nem gosta de operar em 5 minutos, mas que gosta de operar em 15. Vamos mudar para 15 minutos e perceber se estas médias móveis ainda fazem sentido ou não. No que toca à média móvel de 200, continua a fazer sentido, porque uma vez que o preço se desenvolve, portanto a média móvel é transversal, digamos, até um dia, eventualmente, é sempre transversal, daí a razão pela qual grande parte dos traders que utilizam médias móveis utilizarem sempre a média móvel de 200 períodos para perceber se a tendência é de alta ou se é de baixa. Neste caso, temos que continuar a perceber se a média móvel de 15 continua a fazer sentido ou não. Portanto, a partir do momento que ele te dá o sinal, ou seja, ele dá-te o sinal, ou seja, neste caso irias entrar aqui nesta entrada, com um stop loss, obviamente, logo mais cá para cima, continuaria a fazer sentido. Eu não vou falar mais em entradas, vou só apenas falar em situações de cruzamento de médias móveis, que é o que basicamente interessa para este vídeo, ok? E basicamente aqui teríamos cruzado, ou seja, no cruzamento teríamos tido a oportunidade de ir buscar de 1:2, certamente. Aqui, enquanto a média móvel se vai mantendo, nós vamos ficando, digamos, sempre ao favor da tendência, e apenas mudamos a média, aliás, apenas mudamos a nosso sentido de entrada se eventualmente a tendência mudar. Neste caso, ela veio aqui, podem perceber que ela veio aqui, ela quase que cruzou, mas deu-nos um sinal que voltou a fechar aqui em cima, teria sido uma boa entrada para nós podermos entrar comprados no euro-dólar. Enquanto que, por exemplo, se tu estiveres aqui e se eventualmente estiveres fora da operação, tu não vais procurar por entrar vez nenhuma, tu só vais procurar sempre que há um cruzamento de média móvel ou sempre que há qualquer coisa deste género, uma aproximação das duas médias móveis e que eventualmente não consegue recuperar ou não consegue furar, neste caso para baixo, que se continua a dizer que, apesar de tudo, a tendência ainda é de alta, e com este fecho aqui desta vela teria sido eventualmente aqui um sinal para poderes entrar. Volto a relembrar que os sinais das médias móveis não podem ser interpretados de forma individual. Tu tens que sempre ir buscar outros conceitos, nomeadamente de análise técnica. Por isso é que é muito importante os traders saberem analisar os gráficos no que toca à análise técnica, para que isto não seja o único sinal que te faça entrar, porque se vais apenas depender de uma média móvel, vais ter muitos dissabores, porque as médias móveis têm que ser usadas com análise técnica, está bem? Passando aqui a um time frame agora diário, vamos imaginar que tu és um time frame, és um day trader, por exemplo, em que tens uma ou outra operação, digamos, uma outra operação que se realiza no dia-a-dia, entras num dia, fazes no mesmo dia, mais coisa, menos coisa, teria sido exatamente igual. Ou seja, se temos agarrado, por exemplo, no exemplo em que ele furou, aqui a média móvel de 200, dá-nos uma indicação agora que estaríamos perante o início de uma tendência de baixa. Aqui poderia ser um fator interessante. Ou seja, imaginando que tu terias entrado, aqui estarias sempre
em lucro. Basicamente, a gestão que tens que fazer basicamente é sempre uma gestão de stop loss e descontrolando com o teu stop loss, uma vez que a tendência se vai desenrolando no sentido de descendente, uma tendência de queda, e eventualmente podes traçar o teu take profit, podes colocar o teu take profit num determinado local, ou podes fazer a gestão do teu trade, basicamente com stop losses, mas isso é uma outra estratégia que eu também não vou falar aqui. Ou seja, eu tenho que falar outros pontos porque só por si a média móvel tem que dar alguns sinais, e como eu já disse, a média móvel não pode ser o único sinal a dar. Não pode ser o único sinal que te vai dar uma entrada. Portanto, tem que haver mais conceitos. Por isso é que eu estava aqui agora a falar também de outros conceitos, de outras estratégias que podem ser usadas com médias móveis. Mas, basicamente, o que isto significa é que, por exemplo, aqui, a média móvel continuava-te a indicar que a tendência ainda era de baixa, não conseguiu furar, apesar do preço ter furado. A média móvel de 15 indica que furou ligeiramente, mas voltou para dentro. Ou seja, neste sinal que apareceu aqui, em que voltou a mergulhar novamente, aqui teria sido um bom sinal para tu poderes entrar, por exemplo, vendido. Ok? Isto eu volto a dizer que, atenção, isto é sempre de ter atenção que isto vai depender sempre da forma como tu atuas no mercado. Se tu és um day trader, obviamente, neste caso terias que colocar o teu stop loss mais acima e terias que colocar o teu take profit no mínimo 1 para 2. Okay? 1 para 2 é aqui. À medida que nós vamos aumentando o nosso time frame aqui, passámos de 5 para 15 e agora para 1 hora, percebemos que o nosso stop loss tem que ser sempre aumentado. Neste caso, se o sinal de entrada foi esta vela, por exemplo, tu terias que colocar o teu stop loss acima da última máxima, para te dar alguma segurança. É óbvio que este acima desta última máxima é bem acima da nossa moving average de 200, mas como eu já disse, não podes basear apenas na moving average, nas médias móveis, tens de basear nas médias móveis em conjunto com o preço, com o price action e, neste caso, com a análise gráfica. O que é que isto significa? Significa que eu, baseando nos dois parâmetros, não iria colocar o meu stop loss aqui, porque aqui só estaria a olhar para as médias móveis, teria que colocar acima, porque aqui já estaria a ter em consideração as médias móveis, assim como a última máxima do preço que teria batido aqui. Portanto, eu teria que apenas colocar 1 para 2 para ser um trade minimamente aceitável e ao fim de algum tempo, neste caso, teríamos saído também no lucro. E vamos imaginar que tu és um swing trader que operas apenas em time frames de um dia. Vamos ver se efetivamente isto faria algum sentido na mesma, e podes ver que faria sentido também. Ou seja, o que é que tu começas a perceber? É que à medida que o time frame vai sendo aumentado, as oportunidades de entrada são menores, ou seja, neste caso a nossa moving average de 15 já não bate tantas vezes, digamos, no cruzamento com a média móvel de 200 períodos. Isto significa que sempre que tu entrares, a probabilidade de entrar, neste caso, tu irias entrar aqui, por exemplo, vamos imaginar neste caso, tu entrarias aqui neste sinal, que seria nesta zona aqui, terias que colocar, como é óbvio, o teu stop loss logo, neste caso, acima. Aqui não precisavas de colocar cá em cima, basta colocar aqui, porque o último preço realizado, a última alta, foi aqui. Portanto, terias que colocar aqui, e neste caso aqui, imagina que colocarias isto de 1 para 10, por exemplo, no risk-reward. O risk-reward de 1 para 10, obviamente que seria um risk-reward muito grande, mas estamos a falar de time frames de um dia, ok? Para pessoas que gostam de entrar num dia e sair dali a uma semana, 2, 3. Portanto, estamos a falar de day traders, de swing traders, peço desculpa, que estão na posição durante muito tempo. E imaginando que tu tinhas um risk-reward de 1 para 10, significa que a cada $1 estarias a arriscar, obviamente, para cada $1 que arriscasses, estarias a propor-te ganhar 10. Neste caso, obviamente, que seria uma operação que iria demorar muitos dias, se calhar meses, mas lá está. Imaginando que tu tens, por exemplo, um stop loss de $500, por exemplo, irias buscar $5.000 numa operação destas. Mais ou menos, isto são contas muito por alto, como é óbvio, sem contar com comissões ou com spreads ou por aí fora, está bem? Portanto, é só para perceberem que quanto maior for o time frame, menores serão as vezes de oportunidade de entrada. Eu voltando agora novamente, só para perceberem, podem ver que aqui houve apenas um cruzamento no dia, digamos, 27 de junho, isto até foi num domingo, não é? Mas não interessa, no dia dia 28 de junho, ok? Dia 28 foi o nosso cruzamento. Eu vou passar a 5 minutos e vamos ver que, basicamente, só tivemos ali um cruzamento
vamos passar para junho, ou seja, para junho terei que andar muito para trás, mas podes ver que, neste caso, só para chegar à conclusão daquilo que eu quero, nem vou voltar lá, como é óbvio, o que vai acontecer é que tu vais ver que, se estás a operar como scalper, as oportunidades de entrada serão sempre muitas mais do que aquelas que os day traders e os swing traders têm. A diferença é que sempre que tu entras como trader, como scalper, a tua operação obviamente vai demorar muito menos tempo do que a operação de um day trader ou de um swing trader. É isto que tens de ter sempre em consideração. Portanto, resumindo um pouco aqui este vídeo, estes são, digamos, para mim, as moving averages mais interessantes para trabalhar nos mercados financeiros. Podes-me dizer que se calhar não concordas com a moving average de 200 ou de 15, ou podes eventualmente dizer-me, mas eu gosto mais da de 50, até aí está tudo bem, cada trader é um trader, cada trader tem que se ajustar. Eu sempre que uso médias móveis nos mercados, são estas as médias móveis que eu uso, e uso com alguma, digamos, com algum lucro, diga-se passagem, e o que me deixa obviamente satisfeito, e por isso é que eu continuo a usá-las. Não quer dizer que uses, foi aquilo que eu disse no início do vídeo, à semelhança, digamos, dos sapatos, à semelhança, digamos, de um número pode ser certo para mim, pode não ser certo para ti, ok? Já agora, deixa ficar aí a tua opinião num comentário, quais são as médias móveis que tu usas e se efetivamente, se elas resultam bem, deixa ficar aí a sugestão que eu gostava de saber, que médias móveis é que vocês todos usam. E basicamente, esta é a forma como eu utilizo médias móveis no mercado e considero que são das melhores médias móveis para operar nos mercados financeiros, ok? Se é a primeira vez que estás aqui no canal, subscreve, ativa as notificações e dá-nos aí um like para ajudar a chegar a este vídeo a mais pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre mercados financeiros. Um grande abraço e obrigado por ter estado desse lado. Até à próxima.